Hoje eu queria trazer esse tema de uma forma mais profunda, que não seja meramente o sexo por prazer, por desejo carnal, mas sim sacralizar um pouco, trazer uma visão mais espiritual e até como uma ferramenta de autoconhecimento. Muitos de nós não para analisar de uma forma mais profunda, justamente porque a palavra, né, o sexo já foi banalizado, já foi sujo na nossa mente, né? Seja pela própria religião, que coloca a gente como pecador, como culpado, como se fosse algo ilícito, sujo, tanto pelos nossos pais, pela sociedade, né, que falam que o sexo ele pode trazer doenças ou pode gerar uma gravidez indesejada. Enfim, são várias camadas que nos repelem desse assunto. Então, quando alguém vem falar disso, ou até quando a gente tem um parceiro ou uma parceira, nós não aprofundamos muito, porque já tem toda essa carga por trás, né? Principalmente essa vergonha, esse receio de falar sobre. E isso reflete nas relações que a gente tem. São relações, na maioria das vezes, insatisfatórias, principalmente para as mulheres, né? Uma coisa muito triste, porque os homens geralmente eles vão ser mais egoístas ali na relação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, por que isso acontece. E se não houver esse entendimento real do que é o sexo, a gente vai virar como se fôssemos animais mesmo. Um cachorro e uma cadela. E quando eles estão no período de reprodução, eles simplesmente copulam e fica por isso mesmo, né? Não tem um objetivo, um propósito maior que não seja a procriação da espécie. Na verdade, nós fazemos por prazer ainda, né? Não é nem só pela procriação como os animais. Então, analisando, né, mais profundamente, quando a gente olha dessa forma mais profunda, mais sagrada, nós não vamos, primeiramente, nos conectar com pessoas que não fazem sentido na nossa vida, né? Que não são compatíveis intelectualmente, espiritualmente, filosoficamente. Não é simplesmente eu conheço uma pessoa, sinto atração física e vou querer ter uma relação sexual com ela. Isso é basicamente um preenchimento de um vazio. Todos nós, né, temos os nossos problemas, os nossos vazios existenciais e nós vivemos em busca de prazeres sensoriais, seja através de uma comida gostosa, né? Eu vou comer uma pizza, vou comer um chocolate, ou vou ouvir uma música agradável, assistir um filme, uma série, ou muitos de nós através do sexo. E a maioria também não se satisfaz com um parceiro ou uma parceira específica, que é essa coisa da variedade, que é cada hora uma parceira diferente, também muito influenciado pela pornografia. Obviamente tem a parte biológica por trás disso, a questão da procriação, né, da troca de parceiros e parceiras, mas a mente das pessoas está poluída justamente por essa concepção, essa pornografia em todos os cantos. Quando a gente fala pornografia, você pode pensar, ah, é apenas no site pornô. Mas não, se você abre uma rede social hoje, dá uma voltinha no Instagram, no TikTok, é como se fosse um site pornô. Se você faz as pesquisas específicas ou você está simplesmente rolando no feed, vão aparecer coisas, né? Tem até o termo soft porn, que seria pornografia leve ou uma pornografia mais indireta, que seria isso, uma pessoa sem camisa, uma moça com uma saia curta ou de biquíni, isso tudo são um decote, né? Tudo isso são coisas que vão despertar esse lado instintivo e animal. E tem até uma história interessante, falando também mais um pouco dessa culpa, que quando a gente faz, né, a relação sexual, a maioria das pessoas tem aquela posição tradicional, né, que seria o papai e mamãe, que ela também é chamada de posição do missionário. E há uma das teorias, né, de como essa palavra surgiu, né, esse missionário, foi que os missionários eles estavam chegando no Oriente, também muitos chegaram ali, né, na região da Índia, e começaram a pregar a forma correta de que Deus gostaria de que as pessoas tivessem uma relação sexual, que seria essa com o homem por cima da mulher. E isso foi sendo colocado na cabeça das pessoas, né? Se eu fizer uma outra posição, se eu tentar outros tipos de prática, será pecado, né? Até preliminares, se eu fizer, pode ser um pecado, tem que ser só o sexo normal, né?
com essa posição específica. Enfim, são muitas e muitas camadas que nós não paramos para analisar. Se a gente olha até essa questão, né, dessa posição papai e mamãe ou missionário, e a gente faz uma correlação também com as polaridades, né, o yin e o yang, que seria a polaridade feminina e masculina que está em todos os seres. Então, o homem, naturalmente, ele já vai ser mais yang, e a mulher ela vai ser mais yin, que seria a energia masculina ou feminina. E quando o homem está por cima numa relação, ele exerce mais ainda esse yang, ele desequilibra mais ainda, porque a ideia é que o homem e a mulher todos tenham essas duas energias bem equilibradas. Então o homem vai exercer mais ainda essa força, essa imposição, essa energia mais viril, sendo que se ele tivesse utilizando uma outra posição, né, se o casal invertesse, o homem ficando por baixo e a mulher por cima, essas energias se equilibram. A mulher ela consegue exercitar mais essa energia yang dela e o homem com essa energia mais passiva do yin. Então é basicamente isso, o ativo e o passivo nessa movimentação, né? Não falando no sentido mais amplo da palavra, mas o ativo e passivo de você estar movimentando mais ali no ato sexual. E outra coisa que acontece é quando o homem está por cima, ele acaba perdendo o controle muito mais fácil. Então, se a pessoa for mais egoísta ali na relação, ela vai acelerar o processo para poder chegar ao orgasmo logo e vai ter uma relação insatisfatória para a mulher, né? O homem vai ficar bem, mas a mulher não vai curtir tanto. E quando ela está por cima, ela tem mais o controle, o casal se conecta de uma forma mais calma, mais tranquila, você pode ter um olhar, você pode conectar com a respiração um do outro, sem essa afobação, né? O que mais acontece, além de tudo isso, né, tirando, sem falar de posições ou tudo mais, é esse desespero para chegar logo no orgasmo, né? Todos nós, instintivamente, vamos ficar buscando isso, se estivermos descontrolados, porque também tem raízes nessa culpa. Quando a gente entra numa relação, a grande maioria quer terminar logo, porque quando você termina é como se você tivesse se livrado dessa culpa. Agora eu posso colocar minha roupa de volta, agora eu posso virar aqui para o lado, fazer outra coisa. E a grande maioria dos casais também não tem um pós-relação muito bom. Acaba a prática e já cada um vira para um lado ou começa a olhar o celular, não tem um diálogo, não tem um aprofundamento, uma análise, né, o que você sentiu, como foi, a gente podia tentar de uma outra forma da próxima vez. E justamente por isso é uma relação culposa, muito fria, e muitas vezes as pessoas também estão regidas pelo ego. É muito isso, né? Eu quero me satisfazer e pronto. E o outro que se satisfaça ali, ou às vezes eu nem estou me preocupando, na verdade, nada, né, com o outro. Eu quero só que acabe logo e eu possa seguir minha vida aqui e continuar as minhas coisas. Enfim, se o ego não for trabalhado, por isso que o relacionamento e as práticas sexuais estão totalmente ligadas ao autoconhecimento. Se o ego não for trabalhado, se não for entendido que há um ser divino ali do outro lado, não haverá essa verdadeira comunhão, porque a união de dois seres é para que haja essa comunhão, essa conexão com Deus. Através dessa união de duas pessoas, você vai se aproximando do divino, de Deus. Como as pessoas estão regidas pelo individualismo, pelo egocentrismo, elas não vão enxergar de forma alguma o divino ali no outro e vão enxergar meramente um pedaço de carne para satisfazer. O próprio Osho ele falava muito sobre esse assunto, as pessoas taxavam ele de polêmico, até do guru do sexo, mas ele simplesmente queria limpar essa ideia do pecado, do medo que tem no sexo. E ele até recomendava para que os casais eles tivessem preferencialmente um espaço simplesmente para prática sexual. Então, por exemplo, você mora numa casa, num apartamento, você tem a cama que dorme com seu parceiro ou parceira, vocês teriam um outro cômodo com uma cama ali ou com algum local para vocês se deitarem, que seja só para isso. Então ali vai ser um momento seu, a energia vai estar equilibrada só para aquilo, vocês acendem uma vela, um incenso, deixa o ambiente bem perfumado, né, bem equilibrado,
E aí sim vocês vão sacralizar, da mesma forma que a gente tira um momento para fazer uma meditação ou para visitar um templo. Olha como que essas coisas elas são bem trabalhadas, né, bem estruturadas. Mas na hora do sexo a gente procura uma coisa mais rasa, mais superficial, mais animal. Então nós temos sempre que lembrar, né, nós não somos meramente esses animais aqui, né, nesse corpo biológico. Nós temos uma inteligência superior, algo maior dentro de nós, o divino que habita dentro de nós. Então, enquanto nós não descobrirmos essa verdadeira conexão, né, nos enxergarmos como esse divino, será essa frustração constante que as pessoas passam, né? Você ou vai ficar pulando de relacionamento em relacionamento e nunca vai se satisfazer, ou você está no mesmo relacionamento ali insistindo com algo que não faz mais sentido, né? Você não consegue realmente ter essa conexão profunda com a pessoa. O Osho também falava muito de você ver essa relação entre duas pessoas como, na verdade, quatro pessoas. Tem eu, que estou aqui, né, é a carne, a matéria, e tem o meu eu superior, que seria o divino. E a minha parceira seria da mesma forma, né, a matéria e o divino dela. Então nós não vamos nos enxergarmos mais como essas duas matérias se conectando, nós vamos nos olhar como testemunhas. Esses seres superiores estão observando esse ato acontecendo, essa comunhão sagrada acontecendo. Então percebe como é uma outra camada muito mais interessante, né, que realmente a gente consegue se conectar com as pessoas. Se você passa a enxergar a relação dessa forma, como que você vai conhecer alguém aqui agora num bar, no meio da rua e já vai querer ter uma relação com ela? Sendo que agora você enxerga que tem outras camadas, tem a energia envolvida por trás, tem as frequências. A gente acaba não analisando profundamente, né? Quando você tem um ato sexual, você está realmente entrando dentro de outra pessoa, isso fisicamente. Agora, o que acontece energeticamente, espiritualmente? Se você acredita, né, que vão ter outros seres ali, obsessores ou espíritos que possam estar influenciando isso também, aí já seria uma outra camada, né? Olha como que não é simplesmente satisfazer os prazeres e ficar por isso mesmo, né? Nós temos que começar a aprofundar. Se você está, né, realmente nesse caminho, buscando uma coisa mais divina, né, mais profunda, realmente a gente tem que olhar para o sexo de uma outra forma, né? Não ignorá-lo, jogar para a sombra. Muitas pessoas também caem nesse caminho, né? Já que o sexo ele é tão culposo, né? Ele é tão sujo, então eu vou ignorá-lo, eu vou jogar aqui, né? Vou esconder debaixo dos panos, não vou falar sobre ele, vou continuar aqui minhas práticas espirituais e vou deixar ele de lado. Só que isso causa uma repressão, um reprimir de uma energia que pode estar muito latente. Talvez você nunca teve práticas sexuais, tem muitas pessoas que passam por isso, né? Ela nunca teve uma prática ou teve poucas vezes e ela tem dificuldade às vezes também, né, de conseguir parceiros ou parceiras e acaba se fechando. Então, não é muito bem esse caminho, né? Você se fechar dessa forma, se dentro de você ainda lateja, né, pulsa uma vontade, um desejo muito grande, né? Ou você transcende esse desejo através de outras práticas, ou através de um parceiro fixo, ou parceira que vai realmente trilhar esse caminho profundo com você, ou então você vai ficar jogando para as sombras, igual a gente faz com a maioria das coisas, né? Jogando ali para trás, a tampa do baú, fecha o caixão e ignora. Mas uma hora essa tampa vai explodir. Quando você menos esperar, esse assunto vai voltar à tona e você vai ter que elaborar dentro de você. Então, que a gente possa enxergar mais, sacralizar mais essas práticas, entender melhor como funciona dentro de nós e não nos rotularmos mais, né? Esquece religião, esquece filosofia, esquece o que os seus pais pensam, que a sociedade fala que é certo, o que é errado, e trilhe o seu próprio caminho, através da experimentação, da descoberta, entenda o que é essa energia sexual, que é a energia motora que faz nos mover, é a energia da libido, né? A gente pode olhar também como isso. Freud falava muito da libido. E é uma energia que não é só para o sexo, é uma energia que é utilizada para
o desempenho da vida, de fazer coisas, de agir, de trabalhar, de se mover, enfim. Então, vamos conversar mais sobre isso. Deixe aí nos comentários as suas percepções, as suas experiências, para que a gente continue essa conversa e possa aprofundar mais ainda, ok? Um abraço, até a próxima.